por dificuldade de entender, a palavra ela separa aquilo que é da carne e vem a revelar aquilo que é do Espírito. E eu venho estudando a semana inteira, me preparando para tentar trazer a maior pureza da Bíblia, porque a gente é como se fosse um filtro, né? Você que vai pregar a palavra, ensinar. Creio, meu irmão, que muitas coisas Deus vai revelando, Deus vai nos mostrando, e a gente tenta transmitir tudo aquilo que Deus colocou em nosso coração através da Escritura, e que nada possa passar pela nossa carne, mas sim pelo Espírito, porque às vezes a nossa carne ela é movida às emoções. A nossa carne é movida, meu irmão, e motivações dessa terra. Então às vezes a gente vai levar a palavra de Deus, a gente pede para que o Espírito Santo venha nos esvaziar de tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, mas que a palavra de Deus ela venha ser pura, ela venha ser mais natural possível, para que a gente não venha interpretar de uma forma que nós achamos que é certo. E lembrando os irmãos que a gente está estudando o livro de Efésios, deixando bem claro que essa escritura, Paulo estava preso, estava guardadinho. Então os irmãos nunca se esqueçam, Paulo estava lá esperando o julgamento. Ele vem trazendo algumas coisas para a igreja de Efésios, que vem passando umas dificuldades. Então toda vez que você lê o livro de Efésios, se Deus nos der essa oportunidade, vou avançar no livro de Colossenses. É uma passagem que onde Paulo ele mostra muito a realidade da igreja, e a gente precisa viver esta verdade. E agora nós estamos falando sobre parte prática, não doutrinária, as partes práticas da igreja, que é o capítulo 4, versículo 11. Aqui eu vou falar algumas coisas, irmão, que tem acontecido muito em nosso tempo, que é onde as pessoas têm se perdido na palavra e não têm analisado o que a Escritura nos diz. Efésios capítulo 4, versículo 11, fala assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e jogados para cá e para lá por todos os ventos de doutrinas, pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15 do capítulo 4: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Versículo 16: dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, crescem, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um parte a realizar a sua função. Amém? Vamos ficar só até esses versículos, porque não adianta a gente explanar vários versículos e a gente não consegue explicar. Eu não vou ficar seguindo a ordem, meu irmão, de versículo 11, 12, vou dar umas misturadas nos versículos, porque precisamos entender algumas coisas aqui, para que nós possamos trazer vida ao que Paulo nos falou aqui. Então não vou estar seguindo a ordem de versículo, vou estar falando do versículo 13, depois vou para o 14, depois eu volto para o 11 de novo, e assim por diante, para que a gente possa ter um maior entendimento da palavra. Aqui a gente vê, meu irmão, que os dons da palavra foi dado à igreja. Os dons da palavra foi dado à igreja. E nós vamos falar muito hoje sobre a questão de dom. E quando nós falamos, irmão, a respeito de dom, tem algumas coisas, irmão, que ele é principal dentro do corpo de Cristo, que não tem como deixar fora. Porque se deixar fora, meu irmão, este corpo não tem vida. Este corpo, irmão, ele não vai ter reações. E às vezes nós vamos entender muitas coisas, porque às vezes nós patinamos em muitas coisas e não conseguimos chegar em um alvo porque falta algumas coisas. Como assim, Rodrigo? Para você entender melhor.
o nosso corpo físico, ele sobrevive, irmão, alguma falta do nosso membro. Vamos dizer, eu não tenho a mão, mas consigo sobreviver. Não tem verdade? Tem pessoas que não têm mão e é sadio, anda, corre, né? Dá tchau com outra mão, a outra não tem como dar, né? Vai tentando fazer o teu serviço. Não tem um pé. Tendo o pé, meu irmão, não vai deixar de viver. Até um vídeo eu fiquei vendo hoje, eu meditei isso aqui, eu gosto de ficar vendo alguns vídeos. Eu fiquei vendo aquele vídeo do Joseph Clives, né? É isso, né? Já viu, Mateus? Do Joseph, sei lá. O cara perdeu todos os movimentos do corpo, né? O cara tinha o braço e perdeu o braço, mas ele era guerreiro, continuou lutando, e, né, e diz que ele foi arrumar um serviço de telemarketing, e naquele serviço de telemarketing ele perdeu a voz, mas Joseph Clives não é um cara valente, ele continuou e fala do vídeo inteiro. Resumindo, ele perdeu todos os movimentos do corpo, perdeu a perna, perdeu o braço, perdeu a fala, e ele continuou vivo, né? E a charada do vídeo era o quê? Ele nunca desistia quando ele perdia o movimento do corpo. Mas eu quero dizer para você que alguns órgãos a gente depende. Uma pessoa sem um coração sobrevive? Não tem como. É preciso do coração. Uma pessoa sem o cérebro sobrevive? Não sobrevive. Então a gente vê, irmão, que alguns membros é preciso ter em nosso corpo, porque nós não vamos sobreviver. E assim também, meu irmão, é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. A gente precisa, meu irmão, de algumas coisas ser manifestado no corpo para que venha ter vida. E o que seria isto, Rodrigo? O que é necessário? E Paulo vai tratar nesses versículos. Ele vai falar, meu irmão, o que é preciso para o corpo de Cristo, a existência dele ficar vivo e ativo. E é onde ele coloca os ministérios. É preciso, já avançando um pouco, esses ministérios estão ativos, porque se não tiver ativo, o corpo ele vai crescer com muita dificuldade e com falta de muitas coisas. Aí se torna uma igreja doente, uma igreja que às vezes não tem muito vida, porque esses 5 ministérios não estão sendo ativos em nosso meio. E Paulo ele trata isso com a igreja de Éfeso. Vamos ver os 4 principais funcionamentos da igreja. Vamos ver 4 pontos que é necessário para que nós possamos crescer. Deus tem um alvo para a igreja. Que alvo é esse que Deus tem para a igreja? É a perfeição. Que perfeição que é isso aí? Nós temos, meu irmão, a imagem de Cristo na terra. Esse é o propósito de Deus, que nós devemos ser Cristo na terra, levar a presença dele para as pessoas. Nós temos exemplo de um cidadão, um irmão, pai de família, mãe de família, filho. Nós expressamos Cristo para as pessoas desta terra. E o maior propósito, o alvo da igreja, meu irmão, é transmitir Cristo para as pessoas. E ele vai tratar isso lá no versículo 13, vamos começar? Versículo 13 ele fala assim: até que todos alcancemos a unidade. Aqui está falando, meu irmão, até que todos alcancem a mesma unidade. Aqui Paulo ele vai tratando, meu irmão, da fé e do conhecimento também. Aqui Paulo fala, meu irmão, que nós devemos ter um vínculo. Nós possamos, meu irmão, crescer e ter, meu irmão, o mesmo propósito em Deus. O pleno conhecimento de quem é Jesus. Porque, meu irmão, o alvo, se eu tenho um alvo em minha vida, eu preciso alcançar ele. Que toda a igreja, ela cresça no mesmo propósito. As crianças, os irmãos, as irmãs, os jovens, o idoso, da raça africana, que todos falem a mesma língua, os americanos, os japoneses. O propósito é que todos reconheçam quem é Cristo,
quem morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se nós formos lá na Coreia, nós falar com nossos irmãos, eles falar, o nosso propósito é buscar aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se nós formos na África, eles falamos a mesma coisa, nós buscamos a Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E toda a nação perguntar para uma criança, eu busco Jesus. Este era o propósito que Paulo falava à igreja de Efésios. Nós lutamos pela mesma unidade, pelo mesmo propósito que é Cristo Jesus. Ele deixou bem claro, meu irmão, que todos alcancemos a unidade. Nós lutamos para viver no mesmo alinhamento. Porque quando não tem alinhamento, meu irmão, existe desordem, existe discussão, existe, meu irmão, pessoas fazendo o que quer. E este, meu irmão, não é o alvo. Este não é o propósito. O que a gente precisa, meu irmão, é reconhecer. Ele fala aqui, continuando no versículo, da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ele bate bem claro, meu irmão, do conhecimento, se aprofundar. E quem eu acredito, quem eu adoro. Sabe, nós temos curiosidade, assim como a gente tem curiosidade para muitas coisas, buscar uma receita, ou buscar às vezes um filme que nós gostamos, ou às vezes um assunto que a gente queira estudar. Assim, meu irmão, a igreja ela tinha que ser natural, ter o prazer, meu irmão, de saber quem é esse Cristo. Ele fala o pleno conhecimento, dominar o que eu busco. Dominar, meu irmão, quem eu estou adorando. Por isso, irmão, que às vezes a igreja ela acabou um pouco de reverência. Nós não colocamos aqui na nossa igreja, irmão, muita regra de culto, misticismo, vamos dizer assim. Mas, meu irmão, às vezes precisamos ter a reverência de saber que eu não estou em qualquer lugar. Eu não estou no parque da diversão, eu não estou, meu irmão, na Ilha Bela. Eu estou reunido com meus irmãos, com o santo do Senhor. Então, se eu não tenho reverência, meu irmão, eu não estou dizendo para a gente adorar a quatro paredes, mas às vezes faltamos o entendimento. Eu tenho um costume, irmão, que toda vez que eu vou sair da minha casa, eu falo para meus filhos, nós vamos à igreja adorar o Senhor. Para eles saberem, irmão, que não está indo no parquinho. Para saber, irmão, que ele tem que já dentro deles ter uma mentalidade de eles servir Cristo do modo deles. E isso traz reflexão. Sabe por que traz reflexão? Porque todo dia à noite eles vão dormir e ele chama: pai, não vai orar com a gente? Mãe, não vai vir orar com a gente? O pleno conhecimento, meu irmão, não é só teu. Se você está sozinho na vida aí, na carreira solo, tudo bem. Mas se você tem pessoas ao teu derredor, você tem que ensinar o conhecimento de Cristo. Quem foi Jesus? Ter, meu irmão, respeito. A gente precisa resgatar isso da igreja do Senhor. Mas Rodrigo, mas a gente não segue muito essas coisas. Mas tá bom, meu irmão. Você vai deixar o mundo ensinar? Você vai deixar ele crescer com o tempo e ele descobrir quem é Cristo pela religião desta terra? Então, quando Paulo ele trata, buscamos o pleno conhecimento de Deus. Ele continua dizendo: e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Terceira coisa que ele fala. As duas primeiras, meu irmão, ele fala sobre dois algo sobre doutrina. Ele fala, meu irmão, que nós devemos sim buscar o conhecimento, lutar pela unidade do corpo de Cristo. São coisas doutrinárias. Agora ele vai falar de uma coisa prática. Ele fala maturidade. Ele fala de algo, irmão, que nós precisamos buscar, sermos maduros em Cristo. O que é ser maduro em Cristo, meu irmão? É pessoa saber, meu irmão, o Deus que ela está servindo, o Cristo que ela está buscando. Eu saber, irmão, que eu preciso crescer em Deus. Eu preciso saber, irmão, que de alguma forma o que está dentro de mim precisa ser manifestado. E o que acontece, irmão, quando este alvo ele começa a ser manifestado em minha vida? Quando eu vou conhecendo mais de Cristo, ele vai refletir o que ele fala no versículo 14.
Versículo 14 ele fala assim: o propósito é que não sejamos mais como criança, levados de lado para o outro pelas ondas. Paulo está falando a respeito, irmão, de maturidade. Paulo está querendo dizer: ei, não seja menino. Não seja menino. Você já viu uma criança, irmão, de 4, 5 anos, como ela é? Eu vi num carro brincando com a minha irmã, porque minha sobrinha, cada dia ela acorda de um jeito. Tem dia que ela vai no carro contando uma história. Hoje a escola vai estar toda rosa, pega a mochila dela. Irmão, e ela vai contando como que vai ser a escola. Mas tem dia, meu irmão, que ela entra no carro e não fala nada. Você não vai dar tchau pro tio? Você não acordou? Você não está feliz? Mas tem dia, irmão, que está conversando, está falando, está brincando. Mas ao mesmo tempo, irmão, é uma criança que não guarda raiva. Ela vem, abraça, beija. Você briga com ela, meu irmão. Você briga com criança. Ao mesmo tempo, daqui a pouco passou. A criança, ela não tem, meu irmão, o seu sentimento ainda estabilizado. Por isso que é desse jeito. Por isso, irmão, que tem dia que está sorrindo, tem dia que está brincando, tem dia que está dando chute, tem dia que está bravinho. E Paulo, ele trata a igreja falando sobre essas coisas. Não sejamos como criança, que não sejamos meninos espirituais, pessoas que se machucam com pouca coisa, pessoas que abandonam, meu irmão, Cristo por qualquer vento. Nós vamos falar sobre isso. Ele fala meninos espirituais, que é onde acorda hoje querendo Deus e amanhã acordando querendo o inferno. Acorda hoje dizendo: nossa, hoje vou fazer isso, vou buscar Deus, e amanhã, meu irmão, já acorda tudo ao contrário. Sabe por quê, irmão? Às vezes a nossa mentalidade, ela muda muito rápido. De hoje nós queremos Deus e amanhã não querer mais nada. Não estou querendo querer mais nada, se desviar, não é isso. É ficar, meu irmão, parado. O fato de você ficar parado significa que você está retrocedendo no reino espiritual. O parado no reino espiritual é retroceder. Eu sigo para o alvo, Paulo fala. Eu sigo, ele está dizendo, eu caminho. O cristão que ficar parado, ele está retrocedendo. Ele está olhando para as coisas dessa terra. E o menino, ele faz isso. Hoje ele faz, amanhã ele não quer fazer mais nada. Os meus filhos estão na fase onde minha esposa fica pegando no pé. Limpa o quarto, limpa a sala, faz aquilo. O Lucas, ele é mais rápido, vai lá, ele já é meio agilizado, pega a cueca, coloca debaixo da cama. É isso aí, filho, vai. Importante está fora do olhar da sua mãe. O Lincoln não, irmão. O Lincoln, para fazer as coisas, quase que tem que pegar a vara, a cinta, fazer uma sessão espiritual na sala, para ele fazer alguma coisa. Infelizmente, irmão, há pessoas na fé do mesmo jeito. Há pessoas que parece que só está indo no tranco, só empurrando. E quando você fala, agora vai, agora pegou velocidade, pastor Ney. Aí soltou. Filho, parou o carro lá embaixo. Vamos lá colocar gasolina, mais um pouquinho para sobreviver. Meninos na fé. Qualquer coisa, abandona os propósitos. Fica magoado fácil. Não estou dizendo, irmão, que as lutas, às vezes tem luta, que eu falo, irmão, que tem luta que nos machuca. A gente entende quando é luta que nos machuca, a gente sabe disso. Tem pessoas que estão guerreando, irmão, você nem sabe a guerra que essa pessoa está enfrentando. A pessoa entra na igreja sorrindo, cantando, mas você não tem dimensão da luta que essa pessoa está passando. Porque a Bíblia diz que há dias maus, mas pela sua maturidade, ela dobra o joelho e fala, meu socorro vem do Senhor. Vem do meu Deus vivo. Isso não é motivo para me parar. Isso não é motivo para mim, mesmo que a nossa carne venha às vezes falar, porque às vezes fala. Já aconteceu isso comigo. Mas depois me dá uma motivação, fala, não, eu vou lá, compartilho com alguém que eu tenho confiança. A pessoa vem me dar uma motivação, não para, não desista. E Paulo, ele trata isso com a igreja de Efésios, o propósito, que não sejamos como crianças, levados, ó o perigo de ser criança, levados de um lado para o outro pelas ondas.
e jogados para cá e para lá, e todos os vezes de doutrina, e pela astúcia, esperteza dos homens. As pessoas é jogar, irmão, para lá e para cá. Ela fica como um vento. Ela não tem, meu irmão, uma afirmação em Cristo. A gente vê, meu irmão, que às vezes as pessoas ela têm dificuldade, meu irmão, de entender que ela precisa ter uma afirmação em Cristo. Eu não posso mais ser mais menino, eu preciso amadurecer. E como que eu vou amadurecer, Rodrigo? Eu conhecendo a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu só posso ser liberto de verdade quando essa verdade vai entrando dentro de mim, quando a palavra vai entrando dentro de mim, quando eu vou deixando isso, meu irmão, frutificar, meu irmão. Porque a palavra de Deus deixa bem claro que a árvore que não produzir um bom fruto, não adianta ser árvore, a árvore tem que produzir. Se não produzir, ela vai ser arrancada e lançada a quem? Ao fogo. A palavra não existe em meio termo. Precisamos ter um alvo. Precisamos alcançar, meu irmão, esta maturidade. E qual é a maior barreira, meu irmão, para que este alvo não venha a ser alcançado? Qual é a maior barreira para que a gente não venha a ter esta maturidade? Os erros. Os erros nos levam a retroceder. As falsas doutrinas, tanto o erro humano no nosso dia a dia pode nos impedir o amadurecimento, e tanto também os erros, meu irmão, que nós temos no nosso dia a dia. Porque a gente vê aqui, meu irmão, que Paulo ele alerta ventos de doutrinas, pelas astúcias e esperteza de homens que induzirão ao erro. Tudo que induz a erro, me entenda bem, é melhor. Sabia que tudo que induz ao erro é melhor? Temos que tomar cuidado, irmão, com os movimentos rápidos que acontecem por aí. Lá, meu irmão, nos anos 60, mais ou menos, cheguei a ver bem pouco sobre isso, ouvi bem pouco. Em algumas vigílias eu ouvi alguém profetizar sobre isso. O movimento do dente de ouro. Alguém já ouviu falar dessa unção? Que a pessoa orava, nascia o dente de ouro. Fala, irmão, eu queria nesta unção banguelo, porque nessa crise que a gente está, não ia durar nenhum. Meu irmão, foi uma lástima na década de 60. Nego profetizando, nego, meu irmão, nego ia só indo atrás da igreja para ter dente de ouro, meu irmão. Abaixou, acho que abaixava os asilos dentro da igreja, que todo mundo queria ter dente de ouro. O que isso aconteceu? Meu irmão, isso acabou com muitas igrejas. Acabou com muitas igrejas. Igrejas sadias. Ventos, irmão, que... Você já percebeu o vento, irmão? Ele não fica 24 horas. O vento, ele vem, irmão. Pode durar, às vezes, alguma coisa. Destrói alguma coisa. Daqui a pouco ele vai embora. E Paulo, ele compara essas falsas doutrinas como o vento. Ela vem, faz um movimento, destrói, ó, zarpa. Ele fala de homens astutos, homens inteligentes que maquina. A gente vê que na década de 18, meu irmão, veio uns camaradas doidos falando sobre o deísmo. O que é o deísmo, Rodrigo? A junção do cristianismo com as ciências. Meu irmão, muitos pastores, lideranças caíram nesta visão. Foi o maior estrago que teve na igreja cristã na face da terra. Que muitos começaram a entender, meu irmão, as ciências através da Bíblia. E começou, meu irmão, a interpretar coisas erradas. Ventos de heresias. Rodrigo, mas isso aí nem é quando a gente está vivo. Fala de uma coisinha um pouco mais fresca para a gente entender. Irmão, tem igreja que está parecendo a Arca de Noé. Sabia disso? Eles começam a orar, meu irmão. Um começa a virar o leão na frente do culto. O outro começa a latir. O outro vem como uma águia. Tem, irmão, tem gente caindo nesta unção do animal. Não sei qual que é o objetivo, virar um animal. Sendo que somos a imagem e semelhança de Deus. Se eu já sou a imagem e semelhança de Deus, para que eu vou virar animal?
Igrejas, meu irmão, que aqui em Mogi eu conheço, igreja que era raizada na doutrina bíblica, se acabaram. Igreja, meu irmão, de 800 pessoas no centro de Mogi das Cruzes, no antigo, não vou citar nome porque está gravando também, meu irmão, no antigo cinema que tinha no centro de Mogi, perto da estação, meu irmão, tinha uma igreja linda ali. Cansei nos eventos, quando veio esse movimento de animal, um gritando, o outro regressando, o outro fazendo, meu irmão, foi um movimento danado. A igreja explodiu, meu irmão, de 800 foi para 3.000 pessoas. Pergunta onde está a igreja agora. Acabou. Vento. Paulo fala: homens que induzem ao erro, homens que implantam a igreja em prol de um propósito financeiro. Precisamos do dinheiro? Sim, mas nunca foi o propósito da igreja. E como que eu vou combater isso se eu não tenho um aprofundamento de Cristo? É isso que Paulo está querendo dizer. O vento está aí, meu irmão. Os irmãos que batem na nossa porta estão aí todos os dias. E como que nós vamos defender algo se nós não temos profundidade? Ontem eu estava evangelizando um budista. O budista vem todo destruído. O Buda abandonou ele. Foi assim que eu gosto. Taquei Jesus nele. Você tem que ir para a igreja, não é para Jesus voltar, restaurar a sua família. Você não tem que ir para a igreja, sua vida financeira melhorar. É isso que você busca para Buda. Só que Buda nunca ressuscitou, mas o meu Jesus ressuscitou o terceiro dia. Ele está vivo, ele quer transformar a sua vida. Aquele japonês foi com o olho tudo cheio de lágrimas, coração duro, não querendo chorar. Eu falava: vai chorar, Jesus, exprime aí dentro, Espírito Santo. E fui falando os fundamentos da salvação para ele. Fui falando, meu irmão, a importância de ele entregar a vida a Cristo. Como que eu vou ter maturidade se eu não tiver profundidade, meu irmão? As pessoas não vão abandonar os ventos de doutrinas vãs por aí. Paulo está querendo dizer, ressuscitar, que o teu alvo seja o conhecimento. Não seja menino, não seja criança na fé. Ei, igreja de Éfeso, seja maduro, porque está vindo coisas fortes por aí. Eu te faço uma pergunta, meu irmão. O fácil enche rápido. Aquilo que atrai os olhos dos homens atrai muito rápido. A mentira atrai muito rápido. Perversidade pelo dinheiro cresce muito rápido. E por que isso, Rodrigo, é uma barreira para a verdade? Porque no meio disso daí, as igrejas não têm fundamento de quem é Cristo de verdade. Ela conhece um Deus que faz milagre. Ela conhece um Deus que abriu o mar vermelho. Ela conhece um Deus que faz cair fogo do céu. Mas não conhece um Jesus que pode trazer a salvação. Ela não conhece um Cristo que onde ela estiver todos os dias, ela pode dobrar o joelho e dali mesmo Jesus operar um milagre. Ela depende de um sacerdote, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Terceiro ponto, vamos lá no versículo 11. Paramos aqui no 14, depois a gente volta para o 15. E qual é o caminho para viver isso? O caminho é esse, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui fala, meu irmão, a respeito dos dons da palavra. Eu te faço uma pergunta. Não que nós não acreditamos na igreja, a gente acredita nesses dons que eu vou falar. Porque, meu irmão, há vários tipos de dom que a Bíblia cita. O dom de língua pode parar uma doutrina fora da Bíblia? Rodrigo, falando línguas estranhas, vou combater um testemunho de Jeová. Laba, reconhece hoje a sua vida. Tem como? Não tem. Profecia, tem como combater?
heresia na terra? Dom de cura, tem como combater? E eu te faço uma pergunta: qual os dons mais manifestados hoje nas igrejas em geral? Cura, profecia, revelação e línguas estranhas. Estes dons podem combater o erro da palavra de Deus? Não. E se a igreja ela só aponta para um só cura, aqui é cura de segunda, terça, hoje é cura do câncer, hoje é cura do sem cabelo, hoje é cura daquele que precisa, hoje é cura daquele que está sem a perna, hoje é a cura para o saci pererê, e assim vai embora. Hoje é o culto Pentecoste. Quem não é batizado, quem vamos vir aqui à frente e coloca a mão e liga o pandeiro, meu irmão, na maior marcha que tem, e vai, outro profetiza, outro revela. Eu quero dizer, isto pode combater uma heresia? Não. Então por isso que a maioria desses lugares entra qualquer tipo de pessoa e leva qualquer tipo de palavra, porque não tem a manifestação do dom da palavra de Deus. O único que pode combater os erros é aqueles que têm os dons da palavra de Deus. Rodrigo, quem são esses que têm os dons da palavra de Deus? É isso que Paulo cita: os apóstolos, pastores, profetas, evangelistas. Esses sim é aqueles que combatem os erros nas igrejas. Esses que combatem, meu irmão, aquilo que possa trazer, é como se fosse o coração da igreja isto. Hoje o apóstolo, ele é visto por uma posição, sendo que nunca foi isso, meu irmão, posição. Evangelista, aquele que tem facilidade, meu irmão, de levar a palavra para aqueles que necessitam. Profetas, na Bíblia, provavelmente aqueles que andavam junto com os apóstolos, é aquele que exortava, aquele que falava: meu irmão, não é desse jeito, é desta maneira, a linha é para cá, a igreja tem que fazer isso. É totalmente o que nós enxergamos hoje. Pastores e mestres, aqueles que cuidam do rebanho. Se a igreja não tiver, meu irmão, isto é uma igreja que vai ter muita dificuldade de combater os erros nesta terra. A igreja, meu irmão, ela tem que sonhar com isso. As pessoas que têm o sonho de evangelista, as pessoas que gostam de evangelizar, ela tem que florar isso com mais força, colocar para fora. Eu estava falando com o Félix, eu não sei ficar dentro da igreja, filho. Eu gosto de enfrentar lar. Eu gosto de ir para a rua, eu gosto de ir para o hospital, porque eu ficar só aqui dentro, meu irmão, vai dar dor de barriga. Porque, irmão, eu gosto, sou evangelista. Eu gosto de dar dor de cabeça para a igreja, eu gosto de trazer mendigo, eu gosto de pegar o outro, eu gosto de fazer essas coisas, meu irmão. Então o evangelista, ele precisa vocacionar isso mais com força, porque é isso que alavanca o ministério. E eu te faço uma pergunta: cadê os evangelistas dessa geração? Estão esperando Deus falar para fazer alguma coisa, irmão? Está esperando alguém ditar alguma coisa. Cadê os profetas, irmão? Aqueles que gostam das coisas alinhadas, aqueles que apontam o erro e falam: eu que estou dizendo, irmão, não é um erro de, se o ventilador está girando meio para baixo, ele tem que ser um pouco mais para cima. Não é esse erro não, meu irmão. O erro que eu estou falando na palavra, na Bíblia. Ei, meu irmão, estou te vendo desse jeito, mas a escritura fala assim, 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 assim. Alinha a tua vida, rapaz. O profeta não tem lábio doce não. O profeta, ele vai logo no coração. Ou mata ou levanta. Cadê os profetas, meu irmão? Será que está escondido nas cavernas? Qual o tipo de movimento que nós estamos esperando para manifestar isso em nossas vidas? Paulo, ele não mostra, se você ler o começo do versículo, ele não mostra, meu irmão, ele fala assim, ele designou, ele está dizendo para ele, alguns são chamados para isso, para a existência da igreja. Os pastores, mestres, é aquele que tem o prazer de trazer edificação através do ensinamento.
apacentar, cuidar. Quem está entendendo, diga amém. E a gente vê, irmão, que esses dons não são muito manifestos, porque não destaca. Não destaca. É difícil, irmão, ver alguém, Rodrigo, eu estou orando para que Deus me abra um entendimento, eu venho ter o dom da palavra de Deus, para que eu venha crescer. Mas por que preciso ter todas essas coisas, meu irmão? Para que preciso ter tudo isso no meio da igreja? Paulo está querendo dizer. Para que nós precisamos de todo esse trabalho? Ele diz, meu irmão, no versículo 12, com o fim de preparar os santos. Presta atenção aqui, irmão. Ele fala para preparar os santos. Se é santo, precisa de preparação? Não está meio errado aqui, não? Ele fala, tudo isso aqui que a gente citou, dos 5 ministérios, é para aperfeiçoar, para preparar os santos. Se já é santo, não precisa de preparação, porque ele mesmo já falou que é santo. Isso prova para mim e para você, meu irmão, que não existe limite. Uma estaca aonde eu cheguei, que é onde não preciso mais de nada. Não preciso dos meus irmãos, não preciso mais buscar o conhecimento. Paulo está querendo dizer, ei, você que possa dizer que é santo, você tem que ser preparado também. Você não é a última bolachinha do pacote. Para que a obra do ministério, que o corpo de Cristo seja edificado. Paulo falou assim, ei, há algo dentro de você que vai ser manifestado para a edificação do corpo. O que isso quer dizer? Tem algo dentro de você que Deus te deu, que não vou entrar hoje, que fala um pouco, Jesus fala sobre a parábola dos talentos, que é para a edificação do corpo. Todo ser humano, todo mundo tem isso, meu irmão. E se não estiver exercendo isso, meu irmão, escute bem. Se não estiver exercitando esta edificação, escute bem que eu vou falar, que grave bem em teu coração. E é um alerta para a igreja do Senhor. Se não serve para edificação, você é comparado com a árvore que não produz fruto. Ela é cortada, lançada ao fogo. Por que, Rodrigo? Quando eu não trabalho na edificação, eu sou uma célula morta. Célula morta é perigo causar câncer. Se vai causar câncer no corpo, o nosso Jesus prefere fazer o quê? Cortar e lançar ao fogo. É sério isso, meu irmão? Quando eu estudei, eu falei, Jesus, o que eu estou sendo no corpo? Será que todo dia eu estou lutando para edificação? O que eu faço para lutar pela edificação? Ai, pastor Rodrigo, eu já oro. Oro o quê, meu irmão? Tem que ter ação. Edificação é ação. Eu fazer, eu lutar, eu colocar minha cabeça para pensar, meu Deus, o que eu posso fazer para que eu possa ver aquele irmão firme em Cristo, aquela irmã que está fora da presença de Jesus? Eu preciso fazer alguma coisa. Isso é lutar pela edificação. Se não luta pela edificação, infelizmente, corre o risco de ser uma célula morta. Vai no médico, mostra para ele uma célula morta, ele vai te mostrar o que pode ser isso daí. Isso quando não se torna maligno. É, maligno. Só faz contenda, fofoca, que me disse, que me falou. Por isso que Paulo, meu irmão, ele bate muito no Efésios 14, 11 diante, sobre maturidade. Eu preciso reconhecer, eu não sou mais menino. Eu tenho um compromisso com Cristo. Eu preciso manifestar algo que Ele colocou na minha vida. Nem que eu pegue as irmãs e venha ensinar receita de bolinho de chuva, mas eu vou trazer edificação junto com as irmãs. Irmãs, vamos fazer bolinho de chuva. A irmã coloca um pedação lá que parece uma tempestade. Não, minha irmã, o bolinho de chuva é pequeno. Nosso mestre gosta de coisa pequena. É desse jeito. Terminou o curso de bolinho de chuva, coloca Cristo na vida da pessoa. Pastor Rodrigo, eu não sei o que eu posso fazer. Eu não sei, Deus te deu o dom da elétrica. Pega meia dúzia de
de fio e chama algumas pessoas que querem fazer o curso, ensina e depois você promove a palavra de Deus. Alguma coisa, meu irmão, a igreja ela tem que fazer, alguma coisa eu tenho que fazer para a edificação do corpo de Cristo. Isto é válido para todos, porque Paulo trata aqui, meu irmão, com toda a igreja. Aqui não é o chamado, não. Tem gente pregando que falando que aqui é o chamado. Quem diz que tem chamado para pregar a palavra de Deus? Quem diz que tem? Isso é o dever da igreja. Ah, Rodrigo, Deus designou aquele que é evangelista. Não. Todos é evangelista. Alguns têm uma habilidade um pouco a mais. Tem uns que é um pouco mais doido. Mas todos têm que levar a palavra. Eu fiz uma pergunta para mim. Qual foi a última coisa que eu fiz para tentar promover a edificação do corpo de Cristo? Porque eu não posso vir, irmão, ficar 10 anos dentro de uma igreja e não lutar para este corpo de Cristo. Escute bem. Eu viver o que eu acho, o que eu penso, é fácil, viu? Isto é fácil. Eu me movimentar em prol de outros, aí está o mistério. Aí está o mistério. Para que isso? Para que todos alcancem a perfeição em Cristo Jesus. Eu oro muito pela igreja, eu oro. Por cada um. E às vezes eu falo assim, como eu sou devedor. Porque eu queria ter mais tempo para visitar meus irmãos. Queria estar mais próximo deles. Às vezes eu não me aguento, às vezes meu corpo, meu irmão, às vezes meu físico, ele entra em choque com ele mesmo. De tão cansado que às vezes me encontro. Sabe por quê, irmão? Se você me ligar segunda-feira, eu estou fazendo alguma coisa. Estou tentando achar alguma casa para ir visitar. Se você me ligar na terça-feira, meu irmão, eu estou tentando, meu irmão, ajudar os nossos irmãos que estão nos cultos dos lares. Se vir de quarta-feira, meu irmão, nós estamos aqui na igreja clamando, estamos aqui buscando, estamos aqui chorando. De quinta-feira é o único dia que eu separo para eu e meu Deus, eu e meu pai. Não é eu, minha esposa, minha família, não, é eu e meu Deus, me separo. Vou para o meu quarto, irmão, não sei de ninguém. Ali eu desligo o celular, irmão, ali é eu e Deus. Sabe, irmão, eu tento aproveitar meu tempo e às vezes eu choro e falo, Deus, parece que o tempo está escorrendo em minhas mãos e não estou tendo saídas. E às vezes, irmão, eu tenho essa reação em meu corpo. Às vezes, irmão, eu vou dormir todo dia. É 1 hora, 2 horas da manhã, porque às vezes fico pensando, fico orando, fico estudando. Falei, Deus, o que a gente pode fazer? Eu tenho certeza que o Ney é desse jeito, o Kleber é desse jeito, alguns irmãos é desse jeito, tentando lutar, meu irmão, para ver a edificação da igreja. Mas me entenda, se isso não partir das pessoas, não tem como Cristo fazer uma grande obra. Paulo está querendo dizer, ei, meus irmãos de Éfeso, eu estou preso. Se vocês não tiverem atitude aí, tudo vai ser em vão. Paulo dentro da prisão lutando, meu irmão, pela igreja, preso, correndo risco de morte. Ele finaliza dizendo assim o versículo 15: antes seguimos na verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de todo o corpo ajustado, unidos pelo auxílio de todas as juntas. Todo o corpo precisa de junta. Se não tem junta, vira Robocop. Precisa que todos estejam no mesmo propósito, que todos estejam no mesmo alinhamento. Cresçam, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um parte realizar a sua função. Repita assim comigo: eu tenho. Não, irmão, um pouquinho mais fé. Sei que a gente está uma palavra de estudo hoje, mas a gente é pentecostal. Fala assim: eu tenho uma função. Meu irmão, olha para o seu irmão e pergunta: você sabe a minha função?
Sabe a minha função, Ney? É só trazer desordem, né, varão? João Batista, me chama de João Batista. Rapaz, aquele irmão Maurinho, quando as pessoas falam do Maurinho, as pessoas vão falar, nossa, aquele irmão tem um amor de amor, que ele abraça todo mundo, ele está ali, está ajudando, está ali, o que precisa, sabe, irmão? Será que as pessoas estão lembrando da gente? Será que os irmãos sabem qual é a sua função? Ou de sentar ou ir embora? Qual é o teu ministério? Será que os irmãos entendem? Nossa, aquele cara quando dá uma aula, meu, o que é aquilo, meu? O cara viaja, que aula, Jesus amado. Meu, aquela irmã quando vem colocar a mão na gente para orar, Deus usa aquela irmã. Meu Deus, que oração é aquela? A irmã só de colocar a mão e abraçar a gente sente Deus nos abraçando. O outro fala, é verdade, porque um dia ela me abraçou também. Rapaz, Deus, sacudiu a poeira. Rapaz, sabe aquele jovem? Sei. Você viu ele lá no meio da favela, aquele cara pega o folheto, pega aquilo. Será que a igreja está reconhecendo a nossa função? Ou está difícil? Se você te perguntar para você mesmo, qual que é a minha função? O que você responderia? Com toda a seriedade, irmão. Será que nós, meu irmão, está exercendo? Paulo, ele fecha, meu irmão, essas práticas dizendo, vocês têm que ser maduro, tem um alvo, permaneça em Cristo. Ele termina dizendo para que vocês realizem uma função. Vocês têm um propósito. Nós não podemos ser lembrados não somente em um culto, escute bem, em um culto. João, ele era o profeta do quê? Profeta do amor. Por que profeta do amor, meu irmão? Porque era um profeta que apaziguava, ele puxava a igreja no amor para ele. João Batista, camarada, irmão, que não tinha dó, descia raça de víbora, sucuri, cascavel, surangotango, ou sei lá o que podia chamar, meu irmão. Ele sai chamando o povo, meu irmão, qualquer tipo de cobra, espécie venenosa, cara duro de palavra. Então quando a turma via João Batista vindo, falou assim, vamos aceitar Jesus que ele está vindo aí. Vamos aceitar Jesus porque ele está vindo aí. Porque, irmão, era o camarada. Sabe por quê, irmão? No teu serviço as pessoas precisam saber qual é a sua função, sabia? As pessoas precisam entender que é um servo de Deus ali, que é uma mulher de Deus naquela faculdade. As pessoas precisam entender, irmão, que é um filho de Deus, que tem pessoas brigando para carregar a imagem de Cristo nessa terra. Será que as pessoas entendem a sua função, irmão? Eu finalizo dizendo, Paulo, ele lutou pela edificação da igreja. Paulo, meu irmão, ele colocou a sua vida. Que você saia daqui hoje, irmão. Às vezes você vai esquecer uma boa parte da mensagem. Mas saia daqui hoje falando, interrogando, eu preciso achar minha função dentro do corpo. Vou me esforçar, vou vir mais na escola bíblica para estudar, porque às vezes eu quero ser um professor. Vou vir na oração, porque às vezes Deus quer me usar mais na hora da oração. Eu vou ver os projetos que estão ativos para eu poder estar junto, porque às vezes Deus quer me usar no evangelismo. E as pessoas lá fora vão reconhecer isso. Essa semana eu tive um exemplo muito legal, que é onde eu presto serviço e o dono não gosta de atender o telefone. Ele sempre fala para os funcionários, fala que eu não estou. Falei, Jesus, um dia eu vou atender o telefone, ele vai falar isso, e não vai prestar. Ele é bem secão, ele é bem ogro. E um dia eu atendi o telefone. Fulano de tal, tá aí? Ele já olhou para mim, já querendo dizer, fala que eu não estou. Que ele não gosta de atender, não sei que bicho que ele tem contra o telefone, mas não gosta de atender telefone. Eu olhei para ele e falei, tá aqui, na minha frente. Então eu falei, passa para ele. Foi o telefone. Ele não estendeu a mão. Falei, oxe, telefone para você.
Eu já falei para você que quando for para mim para falar que eu não estou, falei, você está na minha frente, rapaz? Como que eu vou falar que você não está? Sou louco agora? Estou batendo biela agora? Ele falou, se vira. Ah, tá bom, senhor. Oi, ele está aqui na minha frente, falou para mim virar, falou que não está. Só que ele está aqui na minha frente, não vai te atender porque ele não quer. Ele regalou o olho. Você está louco? Eu falei, não, louco é você, rapaz. Você quer que eu seja filho do capeta para mentir? Eu não vou mentir, não. Então, se você me contratou para ser mentiroso aqui, então eu vou sair daqui agora, porque eu não sou contratado para isso. Minha função é outra aqui dentro. E não põe minha salvação em risco por causa do seu orgulho. Você é orgulho, rapaz. Ah, mano, dali mesmo já desci o pau, já. Pá, agora acabou tudo. Já estraguei tudo, já vai mandar eu embora. No outro dia ele vem. Sabe o que ele falou para mim? Falei, rapaz, nunca alguém bateu de frente como você. Mas você mostrou uma verdade para mim. Que você não troca o teu Deus por nenhuma mentira desta terra. Ele é ateu, meu irmão. Manja da Bíblia, meu irmão. Dá um paulado em cristão na Bíblia. Não sei como manja tanto da Bíblia e se tornou ateu. Não sei. Ele falou isso. A tua verdade mexeu comigo. Qual é a nossa função, irmão? Transmitir Cristo. Não ter pacto com o pecado. Nós não somos perfeitos. Mas a gente tem uma função aqui nessa terra. Transmitir Cristo para as pessoas. Levar a palavra de Deus de salvação. Então, meu irmão, no seu estabelecimento, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, meu irmão, não tenha negócios com o plano da salvação. Quem entendeu, diga amém. Curva tua cabeça para o instante, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Senhor, nós sabemos, Senhor, como é necessário os dons na igreja. E nós louvamos a Deus, Senhor, pelos nossos irmãos que têm esses dons de revelação, os dons de visão, os dons de línguas.